Boa noite, queridos, queridas, todos os que estão conectados para mais esses momentos de comunhão numa quarta-feira. Pois bem, planejamos muitas coisas e algumas delas, às vezes, não saem como a gente gostaria. Nesta noite, teria 2 testemunhos lindíssimos para apresentar a vocês. Mas o acaso, não sabemos o porquê, não deu certo. Mas convido a todos para fazer um passeio pelo livro de Atos dos Apóstolos nesta noite. Mas antes de começarmos a falar alguma coisa da palavra de Deus, das suas palavras inspiradas, gostaria de fazer uma pequena prece. Pai eterno, nosso grande Salvador Jesus, agradecida por todas as bênçãos, rogo neste instante que perdoe todos os meus pecados, as minhas faltas, para poder ser usada por Ti como instrumento de luz para quem estiver assistindo nesta noite. Alcança-me com a Tua graça, com o Teu perdão, e assim eu me sinta bem à vontade para ser conduzida pelo Teu Espírito ao falar da Tua palavra. No Teu doce nome, Jesus querido, oro por mim e por todos que estejam ouvindo nesta hora. Agora e sempre, Jesus maravilhoso. Amém. Pois bem, escolhi discorrer, fazer um passeio pelo livro de Atos dos Apóstolos. 40 dias foi o tempo que Jesus ficou na terra ainda após a sua ressurreição. E nesses 40 dias, com certeza ele procurou preparar os seus discípulos para a grande obra que teriam agora para fazer sem a presença dele. Ali no verso 7 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os discípulos perguntaram para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o seu reino? Jesus então diz a eles: não compete a vocês, não pertence a vocês saber dos tempos e das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, eu acredito que eles devem ter ficado assim meio assustados pela posição de Jesus, dizer que não pertencia a eles saber dos dias e de tudo que tinha que acontecer. Mas em seguida, Jesus é taxativo e diz assim para eles: como Jesus é tão maravilhoso, ele nunca deixa os seus filhinhos haver navios. Então Jesus disse para eles, no versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em toda Samaria e até os confins da terra. Tipo, eu estou indo, queridos, mas o Espírito Santo que há tempos tenho falado para vocês, que quando eu fosse, o Espírito Santo viria para que vocês continuassem a obra que eu comecei e que vocês estão bem treinados para isso. E quando Jesus terminou de falar estas palavras para os discípulos, eles notaram algo extraordinário, assustador, amedrontador. Jesus, o seu querido mestre, começa agora a ser elevado para as alturas.
Imaginem vocês com que espanto os discípulos se portaram ao ver aquele que eles amavam tanto, seu companheiro de todos os dias, de todas as horas, sendo agora elevado para as alturas. E eles ficam olhando, com os olhos fitos, até que lá em cima, uma nuvem recolheu Jesus. E ele desapareceu da vista deles. Dá para imaginar o espanto, o medo que assolou o coração daqueles homens. Como eu já disse na outra quarta-feira do mês passado, estou sendo movida à água. Vocês me deem licença, porque eu sempre preciso tomar água, tá bem? Depois da Covid não sou mais a mesma, mas graças a Deus aqui estou. Então, quando eles estavam olhando para o alto, mais um susto. 2 varões chegam à frente deles, se põem, se colocam, olha para eles e diz: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vistes ir, ele voltará. Ai, que alívio, que coisa boa, saber que Jesus iria voltar. E nessa doce esperança de que Jesus voltaria, agora, eles com o coração ainda trementes por tudo que tinham visto, Jesus subindo, sendo colhido aos céus. Agora 2 anjos diz para eles: este Senhor, do mesmo jeito que vocês viram ir, ele há de voltar. A missão agora começa. Então eles se lembram que Jesus disse que ele iria, mas que o Espírito Santo viria. Aí eles começaram a atinar. E o que fazer, onde estar para receber o Espírito Santo? Voltaram então para Jerusalém. E o que é que eles procuraram? O cenáculo, onde por 40 dias estiveram aos pés de Jesus, ouvindo das suas promessas. Quando Jesus fez as suas admoestações do que eles deviam fazer. Voltaram então para Jerusalém. E ali no cenáculo, o que foi que eles fizeram? No versículo 14, ainda do capítulo 1. Eles se juntaram unanimemente em oração e súplicas. E ali perseveraram, orando. E como nesta quarta-feira, sempre as últimas do mês, é responsabilidade no ministério da mulher. Então eu digo para vocês, como as mulheres têm parte na missão. E ali estavam elas, junto com os discípulos. Estavam ali as mulheres que eram amigas de Jesus e que tinham assistido tudo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. E junto com essas mulheres, uma mulher poderosa, Maria, a mãe de Jesus. Como nós mulheres temos parte nesta missão, irmãos. Ali estavam elas, reunidas em oração, juntas com os discípulos e abraçadas com certeza com Maria, mãe de Jesus. O que passa na cabeça de vocês de uma mãe
ver o seu filho sendo tomado da face da terra e sendo levado para as alturas e sendo recolhido por uma nuvem de anjos. Não dá para precisar quais eram as emoções daquele grupo. Pois bem, orando, ali ficaram. Mas, de repente, alguém impetuoso como sempre, e que sempre tomava as decisões, até mesmo quando Jesus estava com ele, não outro, senão Pedro. Pedro, olha, depois de ter orado, depois de ter buscado, depois de estar certo de que o Espírito Santo, uma hora ou outra, haveria de chegar para conduzi-los nessa missão que Jesus tinha deixado. Então Pedro se levanta diante dos discípulos, daquelas mulheres, da mãe de Jesus, e juntaram-se com uma pequena multidão, que eu imagino que sejam aqueles que tinham aceitado a Jesus, que já eram cristãos, seguidores. Era uma multidão de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levanta-se. E no versículo 16, ainda do capítulo 1, ele diz para aquelas pessoas, para aquela pequena multidão: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Pedro faz ali, então, um pequeno relato do final da vida do grande traidor de Jesus, Judas. E ele conta em detalhes, faz ali uma reflexão, dizendo: Jesus, o nosso mestre, nos deu a missão a 12, mas hoje somos 11. Precisamos, então, fazer tipo uma pequena assembleia, uma reunião, e precisamos escolher o 12º discípulo para tomar o lugar de Judas, para continuarmos sendo os 12 que Jesus escolheu. E lá no versículo 21, ele diz: é necessário, pois que, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, precisamos de um homem, com certeza com qualidades, para agrupar-se aos 11, para serem de novo os 12. E olha o que aconteceu. Apareceram duas pessoas, 2 homens. Não sei se foram voluntários ou se foram assim indicados por alguém. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, eram 2. E agora Pedro pensou: como vamos fazer para decidir qual desses 2 vai ser o 12º para tomar o lugar de Judas? Então, o que eles fizeram? Versículo 24. Orando, mais uma vez disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações, nos mostra qual desses 2 vai ser o novo discípulo, José ou Matias? Então veio às suas mentes: vamos lançar sortes, e naquele que cair a sorte, esse será o escolhido. E assim fizeram. Versículo 26. Lançaram sorte e caiu sobre Matias.
Não que José tenha sido descartado, mas para estar à frente, aquele grupo colossal e forte dos 12 apóstolos, antes escolhidos por Jesus, agora estava de novo completo. Matias tomou o lugar de Judas. E ao eles fazerem isso, estava acontecendo Pentecostes, uma festa cristã, e onde todas as pessoas do mundo daquela época estavam reunidos. E acontecendo Pentecostes, desceu, de repente do céu, um barulho veemente, poderoso, e línguas como de fogo encheram o lugar onde estavam. Encheu a casa onde estavam assentados. E para surpresa de todos que ali estavam, judeus, homens religiosos, e homens de todas as nações de debaixo do céu. O globo estava ali representado. Pessoas de todos os lugares. E ficaram pasmos, maravilhados com aquele movimento que ora acontecia. Que nada mais era que o Espírito Santo chegando em plenitude, como Jesus tinha prometido. E Pedro, junto com os discípulos, tinham feito tudo certinho. E junto com aquelas mulheres, buscaram, orando, em unanimidade, em união, em perseverança, até que veio a ideia de agregar o 12º apóstolo, e agora tudo pronto. Deus então derrama o seu Espírito que Jesus havia prometido. E ali estavam os partos, os medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia. Tanto judeus, até alguns forasteiros romanos. E o mais importante de tudo, etnias diferentes, línguas diferentes, mas todos se entendiam, porque o Espírito Santo proveu a capacidade de língua para que todos pudessem entender o Evangelho de Deus na sua própria língua. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas a falar das grandezas de Deus. Estavam muito pasmados com aquela maravilha. Mas o que é isso? Estamos entendendo as coisas que Deus está dizendo para todas. E o mais importante, em nossas próprias línguas. Que coisa maravilhosa! Estavam suspensos, diz a Bíblia. Estavam sem entender o que é isso, mas como? Mas os discípulos sabiam. Aqueles 120 sabiam. Aquelas mulheres sabiam. A mãe de Jesus sabia que o Espírito Santo viria porque era promessa dele. Muitos se maravilharam e aceitaram as verdades grandiosas de Deus através do Espírito Santo. Mas houve um grupo que começou a zombar. No versículo 13 do capítulo 2, zombando diziam, esse povo está louco, esse povo está cheio de mosto. Tem traduções que dizem, esses homens estão cheios de vinho, tipo estavam bêbados. Que loucura é essa? Cada um falando em sua língua, não podiam compreender. Pedro, mais uma vez, aquele homem impetuoso,
que sempre tomava as diretrizes, como fez para completar os discípulos. Agora, ele começa um discurso. Ele começa um discurso e diz para aquelas pessoas, homens judeus, versículo 14 do capítulo 2. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notórios e prestem atenção nas minhas palavras. Parece que vocês não conhecem a palavra de Deus. Aquilo que o profeta Joel escreveu, que os vossos filhos profetizariam, que os vossos jovens teriam visões, que os vossos velhos teriam sonhos, e movidos pelo quê? Não outra coisa senão o Espírito Santo. E lá no verso 22, ele enfatiza no seu discurso, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, porque vós o matastes. Mas ele não podia ser retido pelas ânsias da morte, porque ele é Deus. E é ele que voltou para o céu. E o seu Espírito aqui está para cumprir a sua missão. Lá no versinho 33 do mesmo capítulo 2, está escrito assim, fazendo parte ainda do discurso de Pedro, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vides e vedes. E ouvis também. Ah, que coisa maravilhosa! Que discurso forte, poderoso, de quem conhecia as promessas de Jesus, de quem conhecia as letras dos profetas, porque ele relatou alguma coisa que Joel havia escrito. E o que acontece, irmãos? De 120 pessoinhas que ficaram ali na terra, quando Jesus subiu, agora, num só dia, pelo poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas se entregam a Deus, se entregam ao poder de Jesus, à vontade de Cristo ressuscitado. E perguntam para Pedro, no versículo 37 ainda, compungia-lhes o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e agora o que faremos? Entendemos que é o Espírito de Deus que está entre nós, mas o que faremos para nos agrupar a vocês e sermos cristãos seguidores de Jesus? Pedro fala aquele verso poderoso que nós, como bons cristãos que somos, sabemos decore salteado. Versículo 38 do capítulo 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, isso me dá uma emoção muito grande, sabe? Porque a gente vê hoje em dia os pastores fazendo esses apelos. Arrependam-se, entreguem-se a Jesus.
É o mesmo Espírito Santo que trabalha entre nós. Deus quer que nós, mulheres, estejamos enfronhadas nessa missão. Porque no começo de tudo, as mulheres estavam presentes, oraram pela descida do Espírito Santo. E hoje, minhas irmãs, será que temos buscado ao Espírito Santo? E podemos copiar de Pedro essa coragem, essa eloquência de dizer para as pessoas: o que é que eu faço para ser salvo? Quantos aí pelo mundo estão perguntando: o que é que eu faço para ser salvo? E será que nós estamos prontas para dizer, como disse Pedro: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados? É nossa missão. Queridos irmãos, 3.000 almas não é nada pouco. E elas se juntaram àquele grupo de 120. No capítulo 3, então vemos agora Pedro cumprindo a missão de Jesus Cristo numa outra conotação. Pregação do Evangelho, ele estava pronto. Clarear a mente dos confusos, ele estava pronto. Mas agora ele e João vão para a igreja, o templo, que se chamava Porta Formosa. E eles, ao chegar ali naquele templo, pessoas traziam um coxo ali na porta para esmolar, para pedir um dinheirinho para as pessoas. Este homem era coxo de nascença. Os seus pés, com certeza, estavam atrofiados, seus artelhos. Pedro e João olham para aquele pobre coxo. E ele fixa os olhos neles. Pedro e João também olharam para ele. E o homem com certeza estendeu a mão, esperando um dinheirinho, uma moedinha, alguma coisa assim. Pedro então olha para aquele homem e diz, sempre ele, tomando a dianteira de todas as coisas: olhe bem para nós, pediu para o coxo, olhe bem para nós. Dinheiro nós não temos, mas do que temos, isso te daremos. Levanta-te e anda. Pegando na mão daquele coxo, os seus pés se ajeitaram, seus artelhos se soltaram, e ele se levanta. E agora, seguro pela mão de Pedro, ele começa a saltitar e gritar e engrandecer ao Deus maravilhoso. Coisa melhor do que o dinheiro, do que uma moedinha, uma vida solta, liberdade para andar. E ele começou a glorificar a Deus. Saltando, pôs-se de pé e andou pelo templo, andando, saltando. Verso 9 do capítulo 3. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E agora o que acontece? Os homens não gostaram disso. Porque aquele coxo se apegou a Pedro e João. E Pedro abre a boca com força total num novo discurso. E diz para aqueles homens que estavam atônitos: mas o que é isso? Esses homens chegam aqui e põem um coxo a andar. Onde fica o nosso poder? Pedro, no versículo 12 do capítulo 3, ele diz: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se fosse por nós, por nossa virtude?
que tenhamos colocado esse pobre coxo a andar? Não! Não foi eu, não foi João. Sabe quem foi? Versinho 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus, a quem vós entregastes, perante a face de Pilatos. Negastes, tendo determinado que fosse solto um bandido, mas que ele fosse morto. Vós negastes, versículo 14, o santo e o justo, e pedistes que fosse solto um homicida. Verso 15, matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé deste homem, no seu nome, o nome de Jesus, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos perfeita saúde. Não fui eu, não foi João, mas aquele a quem vocês mataram, o Deus justo, o Filho de Deus. No versículo 19, Pedro diz de novo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que vocês tenham a presença do Senhor em vossas vidas. Lá no versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quando Pedro quis dizer que pela aliança de Abraão, Isaque e Jacó, todas as famílias da terra seriam benditas, aquele pobre coxo, que agora já não era mais um pobre coxo, foi bendito pela aliança que Deus disse que todas as famílias da terra poderiam ser benditas. E aquele homem alcançou a graça da aliança de Deus lá no passado. Mas os sacerdotes e o capitão do templo da Formosa ficaram indignados. Diz a Bíblia, eu acho até interessante essa maneira que está escrito, doendo-se muito de que aqueles dois ensinavam o povo a servir aquele Jesus que eles tinham matado. Eles queriam que Pedro e João se calassem, que não ficassem falando sobre Jesus. Eles não aceitavam ele como o Redentor do mundo, como Salvador. O que fizeram? Prenderam Pedro e João. Uma noite toda. E no outro dia vieram a fazer-lhes questionamento. E sabe o que aconteceu com a cura do coxo? Agora já não eram mais 3.000 almas, mas 5.000 almas se renderam ao Evangelho, porque viram o poder de Deus em Pedro e João e nos demais que já haviam se convertido lá atrás. Era muito para a cabeça dos sacerdotes e do capitão do templo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno,
aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome deste é que este homem agora tem saúde. Que coisa maravilhosa. Versículo 19 do capítulo 4. Pedro e João lhes disseram: julgais, é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 22. Pois tinha mais de 40 anos que aquele homem era coxo, desde o ventre da sua mãe. Era demais para a cabeça daqueles homens. Para um homem dessa qualidade, coxo, os pés atrofiados, as pernas, e ser levantado. Não, não é possível. Eles não queriam aceitar, de forma alguma. E Pedro e João, firmes no propósito de servir a Deus e falar que era o poder de Cristo Nazareno, que o homem tinha sido curado, firmes. E o povo todo louvando a Deus e glorificando a Deus. Então os sacerdotes e o capitão do templo ficaram com medo e soltaram Pedro e João. Existe aqui no capítulo 4, do versículo 24 até o 11, não vou ler porque é bem extenso, mas gostaria que vocês lessem isso. Só vou ler o versinho 31, porque é muito lindo. E tendo orado, porque toda a multidão começou a orar por Pedro e João. E tendo orado, moveu-se o lugar ali onde estavam reunidos. E sabem o que aconteceu? Leiam aí na sua Bíblia. Todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que maravilha! Quando permitirmos que o Espírito Santo venha e nos use, quando oramos para isso, que obra poderemos fazer? Mais uma vez, lá pelo capítulo 5, a história de Ananias e Safira, que tentaram enganar a Deus, mas morreram aos pés de Pedro, porque a Deus ninguém engana. Foram de novo presos, conduzidos ao sinédrio. E que coisa agora acontece? Lá no verso 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versinho 38. E agora digo-vos, Pedro falando, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra é de homens, se desfará. Desculpa, aqui são palavras de Gamaliel. Porque os sacerdotes já não sabiam o que fazer com esses dois. Não podiam calá-los. Então eles procuraram a Gamaliel, o grande sábio e doutor, homem respeitado entre os israelitas. E Gamaliel então diz para eles: deixa esses homens, deixai-os. Porque se esta obra for de homem, se desfará. Mas se for de Deus, ninguém desfazê-la. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Aí aconteceu a instituição de diáconos, a pregação deles. Depois vem a vida de Estevão, pelo livro de Atos, como eu disse para vocês que ia fazer um passeiozinho por este livro. Depois vem a conversão de Saulo. Depois a história do centurião Cornélio, que Pedro também teve ali uma participação muito profunda na vida de Cornélio e daqueles que foram se convertendo.
Aí, Pedro tinha lá uma dúvida sobre os gentios. Então Deus lhe dá uma visão, aquela visão, sabe? Dos animais imundos no lençol, que logo depois Pedro compreendeu que eram os gentios que tinham que ser alcançados. E vai por aí. Lá no versículo 34 do capítulo 10, então Deus dá sabedoria a Pedro e ele compreende. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa gentios, hebreus, judeus, todas as raças, Deus quer alcançar a todos. Deus não faz acepção de ninguém. Mas que lhe é agradável que em qualquer nação, aquele que teme a Deus, Deus o faz justo. Agora, queridos, eu quero passar esta parte e quero terminar aqui no capítulo 12. Quando Pedro agora é aprisionado por Herodes, a coisa ficou mais séria. Porque eles queriam calar Pedro de qualquer maneira. E os apóstolos e todos que pregavam. Mas eles não conseguiam. Tanto é que Gamaliel aconselhou aquele povo: se for de Deus, vai perseverar. Se não for, vai se desfazer. Mas não se desfez. Pedro é levado à prisão. No capítulo 12, no versículo 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer a comparecer diante da multidão, porque agora ele era um preso. João era importante, mas a gente sempre vê que Pedro está à frente de todas as coisas. Vamos dizer que amanhã Pedro seria solto para ser julgado diante daqueles incautos e maléficos homens. Naquela noite, isso me emociona muito. Quando Pedro estava dormindo entre 2 soldados na prisão de Herodes, preso a cadeias pelos soldados, uma luz resplandecente abre as portas daquela prisão. As cadeias, as algemas caem das mãos de Pedro. Os soldados que estavam dormindo nem viram isto acontecer. E Pedro, amado, acarinhado por Deus, manda um anjo conversar com ele e dizer: Pedro, bateu em sua ilharga, o despertou dizendo com carinho, isso está no verso 7 do 10. Acorda, Pedro, levanta-te depressa. As cadeias caindo. Ele não estava entendendo nada. Ele entendeu que ele estava tendo uma visão, um sonho, alguma coisa assim. Ele não acreditava porque ele estava preso a 2 soldados. E cai dos braços as suas algemas. E o anjo diz para ele: levanta depressa. Cinge-te, veste. Era noite, estava muito frio, era perto da meia-noite. E Deus, com cuidados especiais para Pedro, fala para o anjo, para ele vestir-se. Põe as tuas alparcas, pega a sua capa, põe nas costas. Está muito frio, Pedro, e vamos sair daqui. E saiu seguindo o anjo. Vocês imaginam o rebuliço que aconteceu naquela prisão? Quando viram que Pedro não estava mais ali. Mas para onde que Pedro se dirigiu, queridos? Para onde que Pedro se dirigiu? Para a casa onde estavam reunidos muitos irmãos, orando por ele na sua prisão. Eles oraram pedindo que Deus o libertasse.
Eles pediram que eles precisavam de Pedro, porque ele era o grande comandante desse enorme pelotão de Deus agora. E ele chegou na casa dos irmãos onde oravam e bateu na porta. Mulher é bicho curioso. Estava ali naquela casa. Eu falei para vocês que eu ia começar falando de mulheres e terminando com uma pequena mulherinha. Uma jovenzinha que se chamava Rod. Ele bateu de novo e ninguém saía. Espera aí, mas aqueles irmãos não estavam orando para a soltura de Pedro? Rod deixou todo mundo orando e ela também estava orando. Levantou e foi até a porta. Não sei se tinha uma janelinha, não sei como ela viu, mas ela viu que era Pedro que estava lá fora. Ela ficou tão entusiasmada, tão feliz, mulher é assim mesmo. Saiu correndo, em vez de abrir a porta, foi avisar o povo que estava orando. Gente, é Pedro, Pedro está lá na porta. Irmãos, como nós somos fracos. Às vezes oramos e quando temos a resposta, fala, será? Ah, não, essa menina está doida. Sabe o que eles falaram para ela? Você está fora de ti. Mas ela afirmava com veemência, é Pedro, é Pedro. E ele continuava a bater. Até que eles acreditaram naquela pequena mulher, naquela menina. E foram ver e realmente Pedro estava à porta. Deus tinha ouvido as suas orações e tinha libertado a Pedro. O que eu quero dizer para vocês nesta noite, terminando esta mensagem maravilhosa, de um pouquinho da vida de Pedro, é que mulheres sempre fazem parte na missão. Não se sintam menosprezadas nunca. Sejam fortes, vigorosas, poderosas, porque Deus as usa. Deus nos usa como instrumentos de luz para o mundo escuro. Se orarmos, pedindo o Espírito Santo, poderemos ser usadas poderosamente por Jesus. Comecei a mensagem desta noite falando das mulheres que oravam e estavam apostos, perseverando por algo que pudesse acontecer, senão o Espírito Santo. E termino dizendo, uma mulher, uma menina, foi quem atenta ouviu o chamado de Pedro. Queridas mulheres de Deus, sejam fortes e poderosas. Atendam o chamado de Jesus. Orem pelo poder do Espírito Santo. Vocês podem, quando serem capacitadas pelo Espírito de Deus, creiam nisso. Então, com esta parte muito linda da vida de Pedro, que vocês se encorajem. Que vocês busquem o Espírito Santo. E que, poderosamente, junta com os homens dessa igreja, possamos ser um pelotão forte e poderoso, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Uma pequena prece e estaremos despedidos. Pai maravilhoso, que nesta noite, nossos queridos, queridas, que estiveram ouvindo parte da Tua palavra, a eloquência de um homem convertido a fazer muitas almas salvas para o Teu reino. Que possamos nos juntar aos homens de nossa igreja, aos pastores, aos líderes, e nós, como mulheres, possamos cumprir a nossa missão, evangelizando
e tendo o poder que Jesus está disposto a nos dar, se buscarmos de todo o coração. Fica conosco, Pai. Abençoe a tua igreja. Que possamos fazer parte deste exército valoroso e poderoso, a preparar o mundo, porque como aqueles anjos disseram para os discípulos, este Jesus que viste subir, da mesma forma, ele voltará. Então nós temos que contar para o mundo que Jesus vai voltar. Que possamos apressar esse dia, porque estamos cansados deste mundo. E eu digo junto com todos, ora vem, Senhor Jesus. Amém.